Queridos irmãos, rogo as vossas orações em meu favor. A leitura que fizemos como leitura oficial, ela chama a nossa atenção dizendo: Cristo é superior a Moisés. Fala também do perigo da incredulidade e da desobediência. E o escritor desta carta, neste capítulo de número 3, diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celeste, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. E eu gostaria que os irmãos dissessem assim comigo: o Deus que me prometeu não pode mentir. Quem tem promessa de Deus pode permanecer tranquilo, porque o Deus que Ele prometeu não pode mentir. Passam-se os dias, meses e anos, mas a promessa permanece firme. E você tem autoridade para dizer a quem lhe fizer interrogação acerca da sua vida espiritual, da sua fé: o Deus que me prometeu não pode mentir. Pelo que, irmãos santos, somos participantes temos plena certeza que estamos aqui porque o Senhor nos chamou. E o que é interessante lembrar aos irmãos, que não fomos nós que escolhemos a Jesus, foi Ele quem nos escolheu. Há um hino que está em voga agora que diz: eu não sei o que Ele viu em mim, mas eu sei que Ele me amou. Eu sei que Ele me encontrou. Eu sei que Ele me chamou. Eu sei que Ele me fez promessas e eu estou firme nas promessas que Ele me fez. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o maior tesouro que nós encontramos na vida foi Jesus. E a Bíblia manda considerar pela paixão e morte, considerar pela vida que Ele nos deu, considerar pelo privilégio de termos os nossos nomes escritos no livro da vida.
Considerar, porque vamos entrar no céu de glória. Considerar, porque nada vai impedir a nossa entrada. Considerar, porque Ele é fiel. Considerar, porque Ele não pode mentir. Sempre nós vamos encontrar em verdade e em verdade vos digo. Em verdade vos digo. E nós vamos considerar e continuar afirmando: o Deus que me prometeu não pode mentir. Ele vai cumprir tudo o que me prometeu. Se permanecermos fiéis, as suas promessas se cumprirão em nós. Porque vai depender de nós. Se nós permanecermos fiéis, Ele vai permanecer fiel. E vai cumprir, na minha linguagem, detalhe por detalhe, de tudo que Ele prometeu. E ninguém vai impedir, nem atrapalhar o que Deus prometeu. Fiquemos certos disso. Ele é fiel. Sendo fiel ao que o prometeu, ao que o constituiu, como também o foi Moisés. Mas Jesus é superior a Moisés. Foi o maior legislador de todos os tempos, mas Jesus é superior a ele. E nós temos certeza plena que Ele é fiel. Como foi Moisés com toda a sua casa. E a Bíblia nos assegura que toda casa é construída por alguém. Alguém construiu. Alguém teve o privilégio de levantar as paredes, de cobrir, botar o piso. Agora consideremos que só quem edifica é Deus. Nós construímos, agora Deus é quem edifica. E a quem Deus edifica, haja o que houver, Ele diz: eu não vou sair do meu lugar. Pode alguém empurrar, botar para fora, mas Ele volta, porque foi Deus quem edificou aquela casa. E aqui estão nesta noite muitas casas que foram edificadas pelo Senhor. Elas já sofreram abalos, enchentes, mas estão firmadas na rocha que é Cristo. A casa edificada sobre areia, ela sofre detrimento, mas a casa edificada sobre a rocha, ela permanece firme. Assim nós estamos edificados em Cristo Jesus. Haja o que houver, venha o que vier, levante-se o que se levantar. Temos razão sobrada para dizer: eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não adianta que ninguém vai me arrancar. Não adianta que enchente, vendaval, temporal não vai abalar a minha casa. Ela está firmada na rocha. Cristo é a nossa rocha de firmeza e de edificação. Pelo que, irmãos santos,
participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo, sumo sacerdote, maior do que Moisés, porque ele é tido digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Moisés passou, Jesus permanece eternamente. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, andemos em novidade de vida. Quando alguém tentar lhe afligir, lhe abater, lhe abalar, lhe arrancar da firmeza, diga: eu sei em quem tenho crido. O meu Cristo vive e vive para sempre. Ele tem a chave que abre e que fecha. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele é o princípio e o fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quebra o arco, ele corta a lança, queima os carros com fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Geralmente, quando alguém se indispõe com outro alguém, guarda o machado, guarda a foice, guarda o martelo, guarda o facão, mas Deus, quando entra, ele quebra o arco, corta a lança e queima carro com fogo. Ele não precisa de nada disso para desarmar a ação do inimigo, tornar sem efeito tudo aquilo que foi forjado contra nós. Tome como firmeza: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Seja nova, seja usada, seja velha, seja cega, toda ferramenta, ela não vai ter efeito sobre a tua vida. Jesus te comprou, escreveu o teu nome no livro da vida e te deu certeza de salvação. E eu quero lhe pedir nesta noite: libere o que você trouxe para o culto. Porque quem trouxe glória não pode voltar com ela para casa. Quem trouxe aleluias não pode retornar com ela. Os crentes que trouxeram amém, e aqueles que ainda gritam: manda mais, papai, eles estão liberando o que trouxe para o culto. A glória de Deus vai preencher os nossos corações. E aquilo que for contrário, tristeza, desânimo, Ele vai mandar embora. Recebe a alegria do céu nesta noite, para exaltar e glorificar o nome de Papai do céu. Considerai a Jesus Cristo. A coisa só está até então perdurando o desânimo, a tristeza, a morte, a angústia, enquanto Jesus não chega. Mas quando Ele chega, a tristeza vai embora. Quem conhece a história de Lázaro, de Marta e de Maria, sabe muito bem. Lázaro morreu, como todos nós,
que não alcançarmos o arrebatamento, podemos morrer. E quando Jesus chegou ali, a sua irmã disse, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas quando Jesus chega, a tristeza vai embora. O mal foge. A angústia procura lugar para se esconder. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, dominará o teu coração. Creia que Deus é poderoso para fazer muito mais. Ele pode das pedras suscitar filhos a Abraão. E o que é que Deus não pode fazer? Aquilo que você não crê, mas se você crê, Ele faz. Ele faz. Ele faz. Ele vai continuar fazendo. Há alguns anos atrás, os irmãos que estavam atuando na Bolívia comunicaram ao secretário de missões, que era o pastor Eduardo Leandro: estamos ao ponto de perecer. Os rios transbordaram e nós estamos sem comunicação. E Eduardo me falou, e eu digo, fique tranquilo, eu ainda creio no Deus que faz milagre. Eu ainda creio no Deus que não pode mentir. Peguei uma cadeira do púlpito, botei meu rosto debaixo da cadeira e disse, só me levanto daqui com a resposta. E mais ou menos 11 horas do dia, Eduardo foi lá e bateu em mim, disse, pastor, tem notícia. Eu digo, morreu todo mundo? Ele disse, não, as águas baixaram. E os missionários escaparam. Eu disse para ele, o Deus que não pode mentir, nos prometeu vitória. Creia, porque Deus vai lhe dar vitória. Aquilo que está embaraçado, Deus vai cortar o embaraço e você vai receber a bênção. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão. E eu me levantei de debaixo daquela cadeira e agradeci a Deus. Hoje você vai voltar para casa e agradecer a Deus. E você vai dizer, como está escrito na carta do apóstolo a Tito, o Deus que não pode mentir me prometeu. E eu vim para lhe dizer que vai dar tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Vai dar tudo certo. Tudo que você planejou, Deus vai confirmar. Ele promete e cumpre. Ele promete e dá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Ele vai deitar no seu regaço. Tome posse, receba pela fé e glorifique o nome do Senhor. Assim como foi Moisés, fiel em toda a sua casa. Quem edifica a casa tem a sua honra. E nós cremos que quem edificou todas as coisas foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Ele quem edificou todas as coisas. E até hoje permanece. O que Deus faz, ninguém desmancha.
Pode alguém não ir com a sua fachada, com a sua cara, mas se Deus lhe chamou, se Deus lhe constituiu, ninguém vai tornar sem efeito. Haja o que houver, o rebuliço que houver, mas Deus vai permanecer fiel para com você. Porque foi Ele quem lhe escolheu. Não foi você que escolheu Jesus, mas foi o Senhor Jesus que lhe escolheu. Permaneça firme, suporte a provação, suporte os momentos que estão passando, porque Deus já vai se levantar para lhe dar vitória. E hoje Ele ordenou a tua força. Tome posse nesta noite e diga: a vitória é minha em nome de Jesus. A minha casa não está edificada sobre areia, a minha casa está edificada sobre a rocha. E vai vir vento, e vai vir chuva, e vai vir temporal, vai bater, mas não vai derrubar a sua casa. Eu louvo e glorifico a Deus, porque até hoje o Senhor Jesus tem me ajudado. Da idade de 9 anos eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e Ele vem me mantendo firme, seguro, alegre, glorificando e exaltando o seu nome. E eu tenho certeza que essa tempestade vai passar. Essa nuvem negra vai passar. Esse temporal vai embora. E o sol vai sair sobre o horizonte da sua vida. Assim como Ló, quando entrou em Zoar, o sol saiu sobre a terra. Receba a claridade, receba a força, receba o aquecimento do sol da justiça. E libere, por favor, o que você trouxe para o culto desta noite. Quem tem glória, entregue as glórias que trouxe para Papai do céu. A casa está edificada sobre a rocha. O temporal está passando. Momentos de contentamento vão chegar. E Deus já ordenou, como repetir, a tua força. A tua força. A tua força. Que aos olhos de alguém parece nada, porque alguém julga-nos por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele traduz, mas quem conhece cada um de nós é Deus. Ele conhece o instrumento a quem Ele salvou, tirou do mundo, perdoou os pecados e escreveu o seu nome no livro da vida. Quem edificou todas as coisas foi Deus. Digam assim comigo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque não tem consistência, não tem segurança, não tem firmeza. Mas nós podemos dizer que até aqui, nos ajudou o Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Deus abençoe a igreja que está aqui em Cuitagi. Deus abençoe o corpo de cooperadores aqui em Cuitagi. Deus dê a eles unidade espiritual, obediência e temor ao Senhor Jesus Cristo. Considerai a Jesus Cristo, porque foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pela porta dele
com louvor, e nos seus átrios com hinos. Eu sempre enfatizo que os irmãos que foram visitar a Terra Santa, o guia turístico saiu mostrando a cada um deles aqueles lugares interessantes, o túmulo de Jesus, o mar da Galileia, e depois o guia turístico disse: vou levar vocês aonde os pastores apacentam os seus rebanhos. E eu vou chamar as ovelhas, como eles chamam, e vocês vão também fazer este exercício para ver se elas escutam e obedecem. E mandou o pastor chamar, e ele pegou o cajado e bateu, toque, 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 e disse: Mani Haiti. Aí as ovelhas vieram. Deixa eu fazer também. Pegou, bateu, toque, toque, toque. Mani Haiti as ovelhas. Mani Haiti as ovelhas. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Chame de novo, aí ele bateu, toque, toque, toque. Mani Haiti, sabe o que quer dizer Mani Haiti? Vamos embora. Está bem pertinho de Jesus dizer para nós: vamos embora. E nós entraremos no céu de glória. Toda angústia, lágrima, sofrimento, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E vai dizer para nós: Mani Haiti. E nós subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens do céu. Que Deus abençoe o seu povo e fortaleça a sua igreja, e que possamos prosseguir firmes, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E todos dizem: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me ser, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ficamos todos em pé. O pastor da igreja fará a leitura que diz respeito à celebração da Santa